Capítulo 3, versículos 14 a seguir, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, a palavra Laodiceia vem de Laos, povo, Odisseia, caminho, jornada, ou, bem traduzido mesmo, direito do povo. Então, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, ou seja, a mensagem que Cristo está trazendo para as 7 igrejas da Ásia Menor, esta é a última. E aqui o Amém não é assim seja, mas o Amém está consumado, tá bom? Assim diz o Amém. Então ele está trabalhando, falamos de 6 igrejas, essa é a 7ª, e aqui ele traz o está consumado. Bem traduzido mesmo, aqui não é telelestai, mas é uma forma de estar consumado o período da igreja na face da terra. E quem diz? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E depois, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Fala assim, frio é o homem natural. Fala assim, quente é o homem espiritual. Então vamos continuar. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Fala assim, frio, homem natural. Quente, homem espiritual. Morno, homem carnal. Fala outra vez, homem carnal. Isto. Agora vamos outra vez lá para o versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos, para te vestires, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez, colírio, para que unja os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-te-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podem sentar, amados. Quando a gente pega esta mensagem da forma que eu venho trazendo para vocês, 7 igrejas da Ásia Menor que estavam localizadas ali em 7 disposições bem distintas da Ásia Menor, mas trazendo dentro desta percepção não histórica, não futurista e nem preterista também, mas compreendendo que 7 igrejas estavam falando de 7 dispensações da igreja, então nós estamos falando como dispensacionalista. Compreendemos que de fato esta igreja tem tudo a identificar-se com o tempo em que nós estamos vivendo. E o tempo em que nós estamos vivendo, esta igreja contemporânea, esta igreja da pós-modernidade, esta igreja de hoje, do agora, é uma igreja que tem algumas coisas semelhantes ao que nós compreendemos, principalmente nesta militância dos últimos 10, 20 anos atrás, em que necessariamente teve aí um apogeu do glorificar da natureza humana e um retrocesso da compreensão da glória e do poder de Deus dentro da própria igreja também. A sociedade em que nós estamos vivendo é uma sociedade antropocêntrica, ou seja, é o homem que dita as normas, é uma identidade que hoje, ela não só é do homem, mas também por ideologia, ela é uma identidade que permite você escolher aquilo que você quer ser. Ainda falando com o Vinícius agora no início, aqui na igreja, ideologia de gênero.
Então, o homem, ele já não é mais aquilo que supostamente ele é anatomicamente, mas ele é aquilo que pressupostamente tem na sua cabeça. Então, eu posso ser um homem no corpo de uma mulher, ou eu posso ser uma mulher no corpo de um homem. Ainda falei para ele, um casal de Hollywood, não vou falar o nome, mas eles decidiram que haveria de ter filhos, e tiveram filhos, mas decidiram que os filhos é que determinariam qual sexo queria ter em determinada idade. E não pôs nome também, porque o nome que eles haveriam de ter seria o nome que eles mesmos haveriam de trazer como alcunha de si mesmo. O interessante é que um filho deste casal de Hollywood, ele estava vestindo saia, sexo masculino, mas ideologia sem ideologia. Cabelo grande, maquiagem, com todo o perfil de mulher. E a filha deste casal também começou a crescer e também não mostrando qual sexo tinha, porque haveria de chegar no momento certo, que seria o momento ali então, do que a gente chama de início do amadurecimento sexual. Então, na pré-adolescência, adolescente, vem da palavra adolesco, aquilo que inflama. Então, depois da adolescência, eles decidiriam o que queria ser de fato e de verdade. O filho, totalmente afeminado, e a filha, totalmente masculinizada. E quando a gente pega esta igreja de hoje, a gente vai perceber também que aqui tem uma dificuldade de aceitar aquilo que é a palavra de Deus, porque o homem decidiu o que ele quer ser. Do ponto de vista sexual ainda não, porque a igreja bate firme nesta tecla, porque aqui menino ainda veste azul e menina ainda veste rosa. Mas do ponto de vista daquilo que eu quero oferecer a Deus e quem é Deus, isso de alguma forma parece que nós já estamos aqui trazendo este contexto e este pretexto diário, porque não é aquilo que Deus quer de mim, mas é aquilo que eu quero de Deus. Então nós estamos invertendo uma situação diante do próprio Deus, e é muito comum, irmãos, por nós mesmos trazermos algumas frases de efeito e que mostra mais a pauta do homem do que a pauta de Deus nestas frases. Por exemplo, eu vou e levo Deus comigo, e onde eu colocar Deus, tudo será resolvido. É uma frase nossa dos últimos dias. Eu e Deus somos maioria. É uma outra frase nossa também nestes últimos dias. Uma outra frase que a gente usa muito: porque Deus me ama e porque Deus quer me resgatar para adorá-lo ou me resgatar como filho de Deus. A resposta é porque Deus sem mim é um Deus solitário. Frase que a gente fala hoje, e tem um escritor muito famoso aí, de autoajuda, chamado Augusto Cury, que ele chegou à barbárie de escrever que Deus procura tanto o ser humano, mas tanto o ser humano, porque Deus sem o ser humano, por ele ser um Deus solitário, ele está isolado. Mas é alguém que escreve. Era ateu, resolveu escrever aqui como um psiquiatra também, e foi escrevendo. Então hoje a igreja consome absurdamente produto desse camarada, porque ele compreendeu que não tinha como ser ateu, porque não tinha como negar a realidade da existência de Jesus e de que Jesus era Deus. Mas perfeito. Mas aí quando ele fala que Deus é um Deus isolado, logo a gente vai compreender porque de fato ele constituiu a igreja. É porque eu preciso de Deus ou é porque Deus precisa de mim? E com isso também a gente vai perceber por esta sociedade que a sociedade inverteu-se valores. E aí quando eu oro, de fato eu estou movendo a mão de Deus. Frase de pentecostal, ultrapentecostal, de neopentecostal. E Deus tem que me ouvir, porque eu estou jejuando. E Ele vai me ouvir, porque a minha oração é poderosa e o meu sacrifício é poderoso. E eu estou quebrantando o coração de Deus, porque eu quero também mover a mão de Deus, porque eu oro.
E se eu oro, ele tem que me ouvir. E a gente criou uma igreja dentro de um clientelismo, ou seja, não tem mais fiéis celebrando e adorando os mistérios de Deus, senão que dentro de nossas igrejas, e aí eu presumo que dentro de nosso contexto aqui, a nossa igreja local, pressupostamente vai ter gente assim, mas a gente fez a igreja alguma coisa onde o cliente tem razão. Ou seja, se a gente não agradar a clientela, o cliente pode nos abandonar e ir para uma igreja onde de fato ele vai ter razão. E a gente falou por último aqui no louvor, pela Sandra, que nós não temos direito. E o nosso direito é de não ter direito. E quando de fato esta igreja de Laodiceia está sendo aqui confrontada por Jesus, ele está confrontando o mal que estava naquela igreja, que de fato a gente vai pegar e enquadrá-lo dentro da nossa igreja, deste período em que nós estamos vivendo, em que o homem é tudo, o homem é o centro, o homem é o rei, o homem é o soberano. O homem é aquele que de fato Deus precisa dele na sua obra, porque se ele está presente, o reino de Deus aparece. Caso ele não esteja presente, o reino de Deus é um fracasso total. Alguns de nós nos damos ao luxo de não querermos vir à igreja, porque de alguma forma eu não quero que ninguém me veja, porque eu não estou bem disposto a comungar com ninguém. E me sinto no direito de ficar em casa, sentir bem em casa, fazer a minha oração em casa, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que tem que me ouvir, que tem que me abençoar. E quando as coisas estão bem, quando supostamente tudo está correndo ao meu favor, então eu vou à igreja, e é bom que todos me tratem bem, porque eu não estou aqui para pagar de otário e quero ser reconhecido por todos. Esta é a igreja de Laodiceia, onde o povo tem razão, onde o povo domina, onde o povo tem a capacidade de decidir o que tem que ser a obra de Deus. A obra de Deus tem que ser alguma coisa light, soft, ou a obra de Deus tem que ser aquela que se faz conduzido pela palavra e por direção do Espírito Santo. Não, por condução da palavra e por direção do Espírito Santo vai dar problema. E daí aparece um dos grandes pastores do Brasil e diz que a Bíblia tem que ter uma nova interpretação, porque tem partes na Bíblia que não se aplica. Ou seja, aquilo que mexe com o coração do homem e que levanta ou eleva o ego do homem para uma proposta qualquer, e que faça de fato a igreja estar cheia, repleta, abençoadíssima financeiramente, supostamente de sucesso, aparente sucesso, muita grana, capitalismo, grana viva, não preciso de nada, porque eu tenho tudo, eu sou rico, estou enriquecendo, eu vejo bem, e não só vejo bem, como as minhas vestes são brancas, não é qualquer vestimenta, é linho fino. Eu tenho dinheiro de sobra, eu banco o meu milagre, eu compro a minha bênção, porque eu oferto, eu sou dizimista, eu entro na campanha, eu pago maior do que todos, porque supostamente todos estão à procura de um camarada que se deu bem. Eu sou esse cara que se deu bem. Estou bancando. E um pastor uma vez falou para mim, de uma grande igreja de Goiânia: o reino de Deus não é feito com filosofia, é feito com jejum e oração. Eu falei: concordo. E o pastor da fama, William, que era o Gerson, parece que ele quer fazer da igreja uma igreja filosófica, não é com sabedoria. E eu olhei para ele e falei: eu te admirava muito, muito, porque a minha Bíblia diz que a boa fama
vale mais do que muitas fortunas. Eu te conhecia de ouvir falar, por rádio, e você impactou a minha fé de início, porque você começou uma grande obra, mas hoje aqui com você, ministrando o casamento de uma fiel lá da minha igreja, Ana Flávia, irmã da Patrícia, eu já decepcionei com a sua presença, porque o reino de Deus se faz com jejum e oração, sim, como você falou. Porque a outra parte que ele falou foi o seguinte: e nós assalariamos irmãos para orar 24 horas no cenáculo do templo. Porque o reino de Deus se faz de fato com humildade, com singeleza. Não se faz com filosofia e não se faz também com irmãos que são pagos para orar, trazendo arrogância e prepotência para a igreja, porque nós fazemos o reino de Deus. Tem gente que ora 24 horas, está sendo pago para isto. O termo para isto é mercenário. E a igreja vai bem. E cresceu absurdamente, cresce. É visível. Se quiser, tem uma cadeira no Senado, porque consegue eleger um senador. Se quiser, tem uma cadeira na Câmara Federal, porque consegue eleger um deputado federal com muita facilidade. Se quiser, mexe e põe o prefeito de Goiânia como prefeito. Que obsequiou do cargo de pastor da Universal para ser prefeito. E que a Rede Record não fala mal da gestão municipal dele em Goiânia. Todo mundo gosta de Aloares, mas o Aloares não fala mal dele, porque Aloares é empregado de uma rede cujo dono é um pastor de uma igreja bem-sucedida e cujo prefeito de Goiânia não pode manchar e macular o seu currículo, porque ele foi obsequiado da igreja para poder conduzir o município de Goiânia. É uma igreja rica, é uma igreja que tem tudo, é abastada, não tem falta de nada. Tem púlpito de mármore italiano, que veio da Itália para cá. Púlpito que, se vender as cadeiras, sustenta multidões de famintos. Se pegar as peças do púlpito e vendê-la, vai fazer muitas outras congregações para assistir o povo. Que resolveu fazer uma maquete do templo de Jerusalém, com a diferença: o templo é pequeno. O templo que a gente vai fazer é tão enorme, tão suntuoso, que o templo de Jerusalém vai ficar fichinha perto da gente. Que compreendeu que o pastor, presidente desta coisa estranha, se enquadra na postura de um sumo sacerdote, e os demais pastores são sacerdotes, assim como quando em Israel. A igreja é poderosíssima, irmãos. Uma igreja que dita normas, uma igreja que todo mundo quer ter como aliada, segunda maior emissora de televisão do Brasil. Uma igreja que tem o nome de Cristo, logo aqui Cristo salva, mas não pode falar de Cristo, porque senão não vende bem. Não cobra moral, não cobra santidade, cobra óleo ungido, água ungida, terra ungida. Poderosíssimo. Muita gente indo, caminhando para perceber se resta um milagrezinho último ali para ser abençoado. A pergunta final: aconteceu um milagre? Sempre acontece. Teve mudança de caráter? Nem sempre. Bom, a minha Bíblia diz que você muda, a minha Bíblia diz que você é impactado, e a minha Bíblia diz que você é curado. Bom, isso quando eu sou curado primeiro, é porque alguma coisa de impacto da palavra causou a cura, alguma coisa de impacto da palavra mudou o seu caráter, e alguma coisa de impacto da palavra te fez nova criatura.
E todos quantos frequentam esta igreja são empresários bem-sucedidos. Bom, então significa que eu sou funcionário. E se eu for para esta igreja, você vai se tornar empresário. Não, mas caso eu queira ficar aqui na igreja de Cristo, você vai continuar sendo funcionário. E lá são todos empresários? Do ponto de vista deles, sim. E onde estão os pobres? Talvez aqui no nosso meio. Eles são arrogantes? Não, eles não são arrogantes, eu sou arrogante. Eles são ultra, mega, power arrogantes. A Sandra é arrogante. Vinícius é arrogante. E eles não. Eles são semideuses. Aí Jesus chega para esta igreja e ele está falando: conheço as tuas obras. Você criou um monstrinho. Você criou um avatar. Você criou também, qual é o nome daqueles cara morto que anda tentando comer cérebro de gente? Zumbi. Você criou um tipo de zumbi. O que é um zumbi? Você olha para ele, ele está arrastando. E veste bem? Não, veste mal. Fisionomia dele é boa? Não, a cara está caída um pedaço, está faltando um pedaço de crânio nele. Quando ele está andando, está arrastando porque uma perna está com os ossos expostos, mas ele está arrastando, ele tem vida. E aí Jesus está falando: olha, eu conheço as tuas obras. Você tem um problema, você não é frio, você não é natural, você não é quente, você não é espiritual. Você é carnal, você é zumbi. Você está se derretendo pelo caminho. Você não pode continuar assim. Mas a igreja responde: não, mas eu tenho ouro, eu tenho prata, eu visto bem, eu unjo bem os meus olhos com um colírio e vejo bem. Porque aqui nesta igreja tinha culturalmente um centro de medicina ocular, e medicava-se com um tipo de pó chamado pó frígio, que supostamente pegava aquele pó, pingava nos olhos e a pessoa passava a olhar melhor, a ver melhor. Acontecia isso de fato lá atrás? Sim, acontecia. Era um centro médico especializado em visão, então acontecia. Mas abria percepção para ver bem? Sim. E a percepção espiritual? Não, esta nem tanto. A gente sai andando aqui, a gente veste de linho, mas a gente está enxergando. A gente é rico, muito rico. Precisamos de nada. E o que a gente precisar, a gente não faz mutirão, como a igreja dos pobres fazem. Não tem mutirão para limpar o templo, não tem mutirão para pintar o templo, não tem mutirão para cesta básica, não tem mutirão para levantar uma oferta para assistir alguém que precisa fazer um tratamento muito sério, não tem mutirão para nada, porque a igreja tem de sobra. E aí Jesus olha e fala: você tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Estou vendo bem, estou vestindo bem, tenho muito dinheiro. E Jesus olha e fala: olha, eu não estou vendo isto. Governos vêm, povos vêm, mas eu olhando para você, o que eu vejo é alguém totalmente perdido, é cego, é miserável e está nu. Caso você queira ver bem, eu aconselho que você compre colírio meu. Jesus está falando. Caso você queira vestir bem, eu aconselho que compre túnicas de linho minha. Jesus está falando. E caso você queira propor que de fato está bem financeiramente, eu aconselho que compre ouro refinado meu. Tapa a sua nudez com a veste que eu te dou. Mas eu não preciso, eu tenho de sobra. E aí ele está falando: você não tem nada. Estou olhando aqui para você, não vejo nada além de um homem, de uma igreja miserável, pobre, cego e nu. E tem mais uma coisa: eu estou à porta, estou batendo.
Você vai abrir, a gente usa isso aqui para evangelizar, não é para evangelizar. Isso aqui é uma palavra para crente. Uma igreja carnal, uma igreja fria, uma igreja zumbi, uma igreja em que a glória não estava em Cristo, mas estava em si mesmo, uma igreja em que a glória estava na elite financeira do seu próprio corpo, do seu próprio povo. Compra ouro refinado. Ouro refinado, ouro fala da natureza de Jesus, ele é santo. Prata fala da natureza de Jesus, do sacrifício de Jesus. Mas ouro também fala da fé cristã. Pedro está falando que a nossa fé é mais provada do que o ouro que perece. É este ouro puro, é o exemplo da fé. Compre ouro refinado, tenha fé. Fé em mim, a proposta de Jesus. Creia em mim, não creia em você mesmo, não creia no homem que está tentando barganhar com você, nem te vender bênção e nem tirar proveito financeiro seu. Creia em mim, é o que Jesus está falando. Não, mas eu não preciso. Você precisa. Eu tenho de sobra. Não tem. Eu tomo decisão para a minha vida. Não pode. Porque falando para Jesus, Pedro, ele fala: olha Pedro, quando você era jovem, você decidia o seu caminho, ia por onde você dava aí, atinava a mesma cabeça, dava na teia, mas você vai ficar velho, e quando você ficar velho, cara, outros vão vestir e despir você. Você não vai só, você não vai porque quer. Você está, eu estou te fazendo um convite, segue-me, você não está querendo. Vai chegar um tempo que você vai querer me seguir. E o Pedro olha e fala: e quanto ao outro ali, o João, discípulo amado? Ou seja, segue ele. Eu não quero ir para o céu agora. Não, ele vai ficar. Porque eu quero que você me siga. Pedro recusa por 3 vezes. Mas por último ele fala: Senhor, tu sabes tudo. Alguns fazem uma interpretação errada e propõem que quando você não serve para nada, serve para ser pastor. Porque por 3 vezes de negação, 3 vezes Jesus está falando: apacenta o meu rebanho. E a frase bem traduzida é assim: você me ama, você sente amor de Deus para comigo? E Pedro respondia: não, eu sinto sim, fléu por ti, amor de amigo, de família, de parentela. E não era esta a resposta. Aquele que ama, ele deixa de amar a sua própria vida. É o que Jesus está falando em Mateus. Ele pega a sua cruz e ele segue Jesus. Ele não ostenta. E Paulo fala: olha, se eu tenho que me ostentar, eu vou me ostentar. E ele começa falando: levei chibatadas, fui apedrejado, naufraguei 3 vezes, tive que descer por muralha, dentro de um cesto, quase fui morto, estou aqui, trago as marcas disto tudo em mim, cicatrizes no corpo, irmãos, e aqui eu me glorio. Além disto, eu não tenho por que me gloriar. Bom, mas a teologia da prosperidade te faz você gloriar. E esta igreja aqui é dessa teologia. Sim, mas é todo tipo de glória que não passa pelo processo da cruz. Não tem transformação de caráter. E não tem compromisso com os fiéis de verdade. Clientelismo. Cliente ou cliente sempre tem razão. O homem sempre tem razão. A igreja é Laodiceia, é direito do povo.
Caminho do povo, Odisseia do povo. E o que a igreja dita, a gente faz. E as normas que a igreja dita, normas ditadas pela igreja, o próprio Jesus tem que fazer. Aí vem Jesus e fala: olha, eu conheço as tuas obras. Você não é destes que não conhece mais a palavra, mas você não é daqueles que praticam a palavra de forma austera e nem vive a palavra com realidade. Você é daquele que conhece, você é daquele que tira proveito dela de todas as formas, mas não vive, nem põe em prática. Você é morno. E olha, porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quando eu era menino, 2 coisas minha mãe fazia para que a gente pudesse tirar os gases do estômago. Folha de mamão fervido na água, a gente tinha que tomar, ou água morna. E quando minha mãe vinha com água morna, eu já começava a chorar. Não, mãe, me dá a água com mamão lá. Não, você vai tomar água morna. Eu tomava aquilo, dava ânsia de vômito o tempo todo, era nojento. Só de pensar, irmãos, eu não compreendo como a cultura japonesa, a água que eles bebem é morna. Talvez a Ana Luísa vai me explicar isso. É porque derrete gordura. É uma das propostas. Bom, mas isso dá náusea, isso te faz incompleto como corpo. O carnal é este. É este que não é mais inocente porque conheceu o Evangelho, mas é este também que não é espiritual porque não pratica o Evangelho. E Jesus está falando abertamente: olha, eu não tenho vínculo com você. Eu vou te vomitar. Eu vou expelir você. Quantos de nós não somos esta coisa que dentro do corpo de Cristo cria uma anomalia no aparelho digestivo ou no aparelho circulatório? Aparelho digestivo, você tem que jogar aquilo fora. Circulatório é o rins que está com deficiência e não está filtrando. E a gente está batendo no estômago ou nos rins de Jesus. Compreendam isso, é de Cristo. Porque olha, eu vou bater aqui, ele tem que me dar, vou bater aqui, ele tem que me dar. Bate nos rins. João da Valda sempre olhava para os rins de alguns de nós aqui, falava rinzão bom, e batia, né? Bom de levar umas pancadas. Vinícius, César, Renato, lembra bem disso. E aí o cálculo renal, irmãos, está estourando o rim do corpo, igreja, Cristo. E a gente está achando bom, porque olha, este rim tem que me suportar, porque eu sou a pedra no rim. Eu sou este que causa dor no estômago. Mas não tem problema, porque eu quero que o corpo me compreenda. Pedra nos rins, estômago ruim. E Jesus está falando: e eu vou te vomitar. Mas a gente continua sendo pedra nos rins, estômago ruim. E ele está falando outra vez: e eu vou te vomitar. E a gente está aceitando com naturalidade. Povo de Deus, rende-se a Deus. Povo de Deus, prostra-se ante a glória de Deus. Povo de Deus, não tem compromisso com a igreja que não anda segundo a verdade de Deus. Povo de Deus não inventa moda. Não é o clientelismo e não é a igreja suntuosa. É a palavra de Deus, irmãos. Se a palavra de Deus te confronta, seja confrontado por ela, mas não seja pedra nos rins de Jesus. E nem seja cólica estomacal nele também, mas ser crente de verdade. Eu sou assim, ninguém é assim, todo mundo muda. Nova natureza,
caráter cristão, nova natureza, mente de Cristo, nova natureza, comunhão do corpo, não tem como dar errado. Mas esta igreja é problema, porque eu estou metido, arrogante, prepotente, e eu acho que eu consigo viver sem a glória de Deus. E quando eu oro, eu estou movendo a mão de Deus. E quando eu jejum, eu estou sensibilizando o coração de Deus. Você não move a mão de Deus, senão contra você mesmo, a ira do Senhor que se levanta. Compreendam? Bom, eu estou fazendo jejum, estou movendo o coração de Deus. Deus que é amor, a Bíblia diz que também é fogo consumidor. Quer jejuar? Quero. Então é para quebrantar o seu coração, não de Deus. Quer orar? Quero. É para mover o seu coração à sua mão e não a de Deus. É para te fazer melhor. Não é para fazer Deus melhor. Você é vaso. Você não determina o oleiro como você tem que ser feito. Do ponto de vista do profeta Jeremias, o vaso deu errado, quebra ele, amassa ele, joga na roca, vamos fazer outro. E se aparecer uma trincazinha, pega ele, amassa de novo, põe mais água nele, põe na roca, vamos fazer de novo. Uma hora presta, uma hora sai o vaso bom. E quem determina como você deve ser usado não é você, é Deus. Vaso de honra para honra, e vaso de desonra para desonra. Mas aí eu compreendo, bom, desonra é fazer tudo aquilo que é de segundo escalão na igreja, honra é fazer tudo aquilo que é de primeiro escalão na igreja. Eu quero cantar, isso é honra. Eu quero pregar, isso é honra. Eu quero ter títulos, isso é honra. Vocês sabiam que o que estraga o homem é título? Principalmente no reino espiritual? Patriarca, apóstolo, bispo, pastor, servo, que mais? E a gente arruma um bocado de coisa aí e sai trazendo nomenclatura. Tudo isto estraga o homem. O som está mal equalizado. É por isso que eu não preguei bem. O culto foi sem som. É por isso que não teve avivamento. Tenta imaginar, irmãos, John Wesley. Ele pregava 3 vezes por dia, de manhã, tarde e noite. Ele orava 6 horas antes de levantar da cama. Então acordava 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas da manhã. A cavalo ele andou mais de 450 mil quilômetros. Saiu da Inglaterra, desceu para Nova Inglaterra, Estados Unidos, para pregar o evangelho para índios. De baixa estatura. Trouxe uma revolução na proclamação do evangelho neste período aqui do século 18, 19, porque era para a igreja, somente para não vou lembrar o nome, somente para a igreja fechada. Aí você pegava os fiéis, punha dentro da igreja e trazia um pregador. E ele inventou pregar fora da igreja, para o povo. Porque para os ingleses, todos quantos estavam fora da igreja, é porque eram povos de ralé, baixos. E ele começou a pregar para aquele povo. Eu estava vindo, tinha saído de um culto aqui domingo pela manhã. Aí a Graça pediu para a gente comprar um frango assado na brasa. A gente foi. Na volta, ouvindo rádio, aí a rádio parou de tocar para dar um anúncio. Morre hoje o evangelista americano Billy Graham. Pregou o evangelho para mais de 3,5 milhões de pessoas. Pregou na Praça Vermelha
onde nenhum cristão podia subir e pregar o evangelho. Foi convidado pelo presidente de época, e ele subiu lá e pregou o evangelho para mais de 1 milhão de pessoas. E pregou. Mas quem foi este? Qual o nome que eu falei aqui agora? Billy Graham. Esse Billy Graham foi alguém que, quando seminarista, ele resolveu, o seminário fez uma viagem para conhecer a história do mundo cristão, e chegou dentro de uma caverna, onde John Wesley dobrava o joelho, e orava, e orava, e orava. E onde ele dobrava o joelho, ficou 2 depressões, que era onde o joelho estava. E aí reuniu-se todo mundo, tirou da caverna, visitou a caverna, tirou, embarcou nos ônibus, para ir embora. De repente, quando conta os seminaristas, estava faltando um. Quem estava faltando? Não sei, está faltando um. Correu atrás, chegou na caverna, o John Wesley estava lá ajoelhado, nas depressões do joelho, ou Billy Graham ajoelhado na depressão dos joelhos de John Wesley, e quando chegou próximo dele, ouviu ele clamando: Senhor, faz outra vez, dai-me alma, senão eu morro. Senhor, faz outra vez, dai-me almas, senão eu morro. Durante o ministério evangelístico deste grande homem de Deus, ele foi conselheiro dos presidentes americanos. Aconselhava. E daí, a gente vai jogar bomba? Chama o pastor, o missionário, o evangelista. E o Billy Graham chegava e sentava com o presidente para mostrar quais seriam os estragos causados por uma bomba nuclear. Por exemplo, bom, mas o Japão não quer render. E aí, o que a gente faz? Joga bomba ou não? Vamos fazer uma matemática. Se o Japão não render, quantas pessoas vão continuar morrendo? Vai morrer muita gente mesmo. E se a gente jogar a bomba, Hiroshima e Nagasaki, morre só esse povo lá? Lógica cristã, lógica de um homem espiritual, irmãos, compreendam. Matar mais gente ou menos gente? Menos gente, mais gente viva, mais capacidade para ouvir o evangelho. Conselho de Billy Graham. Este homem foi um santo homem de Deus, espiritual, sim. Pregava em estádios, sim. Conselheiro do presidente, sim. Inspiração, palavra de Deus. Mas inspiração, John Wesley, inspiração, palavra de Deus. 450 mil quilômetros, rodada a cavalo. 3 continentes, sim. Usava toda a aparelhagem de som suficiente para pregar? Não tinha. Ou tinha voz para pregar, ou não tinha nada. E estes homens nunca sofreram. Estes homens nunca trouxe glória do seu pastoreio. Estes homens, nunca ninguém deu um presente de dia do pastor para eles. Estes homens, do ponto de vista de Hebreus, eram homens dos quais o mundo não era digno. Se perguntasse a eles, faria tudo de novo? Não, vou fazer melhor desta vez. Para John Wesley, porque eu vou pregar mais do que preguei, para mais gente. Você quer título? Não. Eu quero a glória de Deus. Somente a glória. Quer ser pago por isso? A minha paga é o meu ministério. Qual o seu preço? Todo homem tem um preço. Eu banco, eu pago. O reino de Deus não se negocia. Mas e aí? A gente vai deixar de ser Laodiceia porque você não está concordando? É o povo que tem direito, é o povo que manda. Irmãos, um só hálito de Deus acaba-se o mundo inteiro.
Igreja que tem zumbi é igreja problemática. Igreja que não passou pelo processo da cruz é igreja problemática. Igreja onde o fiel acha ter razão sobre Deus é igreja problemática. Igreja que, se não te servir do jeito que você quer, você vai embora, é igreja problemática. Nós não podemos ser problemas no corpo de Cristo. Não podemos nos dar ao luxo de querer ter direito. O seu direito é não ter direito nenhum. Mas eu quero que todos saibam que estou passando por um grande dilema e um grande problema na minha vida. Geralmente, quando passamos grandes problemas e grandes dilemas, é porque Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Quando tudo vai bem, a gente fica tranquilão, resolvidão. E geralmente Deus não nos quer tranquilão e resolvidão. Porque você foi chamado para ser diferente. E aí, o final disto, aconselho-te que compres de mim ouro refinado pelo fogo, santidade, para que te enriqueças, vestiduras brancas, santidade, resgate, santidade, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírios para que unja os teus olhos, a fim de que vejas. Percepção espiritual. Eu vejo. Quem você vê? Eu vejo a glória de Deus. Bom. É isso que você tem que ver. Você não tem que ver homens. Paulo, ele está falando, olha, quando fui pregar o evangelho, não consultei homens, não consultei a autoridade. Eu não desci para perguntar aos 12 apóstolos se eu precisava ir pregar o evangelho. Se eu podia, não consultei ninguém. Eu tinha que fazer, saí e fiz. Depois de muito tempo, foi que eu desci para levar um problema para o Tiago, apóstolo, irmão de Cristo, resolver. E graças a Deus ele resolveu, porque é o seguinte, é crente e gentil, nunca circuncidou, é crente que conhece o evangelho pela graça, não precisa de lei, é crente que não se arroga direitos, é crente servo, somente isto. E aí Jesus continua falando. Compra de mim. Compra ouro, compra vestes e compra colírio. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta. É para o crente, não é para o ímpio, é para o crente. E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Quer cear com Jesus nesta noite? De verdade, eu deixo de ser eu, na minha arrogância, na minha prepotência, na minha jactância, no meu achismo, na minha suposta predileção, para ser Ele, servo dele, só servo. E se você conseguir isto, eu te garanto que você vai assentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Tem ouvido? Ouça. Deixa de ouvir novela, deixa de ouvir noticiário que só traz tragédia e sangue, deixa de ouvir quem não consegue ouvir de Deus, e ouça você de Deus. Amém?